Pode ser até difícil imaginar uma relação entre o Vaticano, uma máquina do tempo e a CIA, não é? Porém, de acordo com o futurista Alfred Lambremont Webb, a relação não só existe, como também teve consequências importantes na história recente. De acordo com fontes antigas, o Vaticano teria desenvolvido, sim, durante a Segunda Guerra Mundial, um artefato chamado cronovisor, que, graças a um princípio físico que ainda é secreto, permitia ver os acontecimentos passados, como a própria crucificação de Jesus, por exemplo. Depois, esse aparelho teria sido entregue ao Pentágono e à CIA, no final dos anos 60. Você acha que é realmente possível que algo assim exista ou tenha existido? Antes de descobrir a resposta, pedimos que você se inscreva em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o joinha, comenta aqui abaixo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O padre italiano beneditino Alfredo Pellegrino, além de padre, também foi cientista. Esse homem teria sido o principal desenvolvedor do cronovisor. Na teoria, do que sabemos, a máquina foi criada em parceria com o também padre Agostino Gemelli, fundador da Universidade Católica del Sacro Cuore, em Milão. Esse, além de padre, era médico e também psicólogo. Mas não foram somente os dois que desenvolveram o cronovisor. Eles também teriam recebido auxílio de outros cientistas. Em seu pequeno quarto monástico, o padre Marcelo Pellegrino Ernetti conheceu o padre François Charles Antoine, numa tarde no início dos anos 1960. Foi nesse momento que conversaram. Os dois homens se cruzaram pela primeira vez durante o passeio de balsa que atravessa o grande canal de Veneza. Durante uma breve conversa, o padre Ernetti disse algo que ficou gravado na mente do padre Brun. Os dois, que eram especialistas em línguas antigas, estavam falando sobre interpretação bíblica. Quando o padre Ernetti disse que havia uma máquina que poderia responder todas as suas perguntas, surgiu no ar outra questão. Como assim, uma máquina? De que modo ela revelaria questões de tempos tão antigos? Padre Bruno estava realmente muito confuso sobre como uma máquina poderia fazer esse tipo de coisa. Quando foi perguntado pelo outro padre sobre essa tal máquina, Ernetti descreveu o dispositivo que ele chamou de cronovisor. Ali, naquele momento, nascia um dos maiores mistérios das últimas décadas e de toda a história da humanidade. De acordo com Ernetti, o cronovisor era algo semelhante a uma TV, mas em vez de receber estações de TV, poderia sintonizar o passado para permitir que o espectador pudesse ver e ouvir os eventos que aconteceram séculos ou mesmo milhares de anos antes. Ou seja, era uma verdadeira máquina do tempo. Ernetti disse ainda a Bruno que a máquina funcionava detectando todas as imagens e sons que a humanidade tinha feito até aquele atual momento. Mas como isso poderia ser feito? Segundo o padre, cada um de nós emite milhões de ondas que são presas no espaço-tempo. Tudo é registrado, uma forma de gravação que fica flutuando no espaço. Assim, era preciso saber como decodificar informações de acesso que elas carregam. E supostamente a máquina cronovisor tinha essa capacidade. Com o projeto em mãos, podemos dizer que o cronovisor era feito de raios catódicos, antenas e metais misteriosos que recebiam sinais de som e luz em todos os comprimentos de onda. Um localizador de direção no dispositivo era sintonizado, ajustado na era específica que alguém queria ver, enquanto uma espécie de tela exibia um dispositivo de gravação de imagens. Como dissemos, funcionava mesmo como se fosse uma televisão. O mais interessante é o fato de o padre ter dito que conseguiu assistir a eventos históricos da história da humanidade, como a crucificação de Jesus Cristo e o discurso de Cícero ao Senado romano em 63 a.C. De fato, Ernetti defendia que ele e sua equipe observaram alguns dos acontecimentos mais importantes da Bíblia quando criaram o cronovisor. O cronovisor, então, era uma máquina do tempo, mas limitada do passado ao presente.
Além de dizer que tinha chegado a ver com este dispositivo a agonia de Jesus no Calvário, ele também alegou ter fotografado as tábuas da lei dada por Jeová a Moisés, a destruição de Sodoma e Gomorra e outros episódios marcantes da nossa história. Esta é supostamente uma das fotografias tiradas com o cronovisor, onde Jesus é visto caminhando com seus discípulos através do campo. Eram muitos detalhes impressionantes em volta dessa máquina tão misteriosa e, ao mesmo tempo, tão incrível. Ernet revelou o cronovisor publicamente em 72, através de uma entrevista que foi lida no mundo inteiro. Um artigo que foi publicado naquele ano no jornal italiano La Domenica del Corriere. E tinha o título "Uma máquina que fotografa o passado finalmente foi inventada". Essa publicação continha as alegações polêmicas do padre italiano. O artigo sugeria que, por exemplo, Ernet tinha testemunhado a última ceia e guardado uma fotografia como recordação também. Na entrevista que concedeu ao jornal, ele afirmava claramente que tinha sido um dos envolvidos na criação do cronovisor. O rumor foi espalhado pelo mundo todo, porém, anteriormente, o padre Ernet tinha apenas dado pequenos detalhes em algumas publicações. Em julho de 65, por exemplo, foi divulgado numa revista religiosa da França, e em janeiro de 66, na publicação italiana Civiltà del Mattino, publicaram a história, mas a falta de importância dessas publicações fez com que a notícia não fosse levada à frente e nem muito em conta até 72. E com relação à imagem do suposto Jesus, podemos dizer que, uma vez tendo visto o sacrifício que ele fez quando foi eliminado pelos romanos, não foi difícil para Ernet desenhar a face do Rabi em plenos instantes de sofrimento. No entanto, difícil foi suportar o furor gerado em torno da divulgação desta imagem pela mídia italiana em 72. Não tardou, claro, para que fosse sugerida uma fraude, cujo indício seria uma imagem similar encontrada num crucifixo em Perúdia. Apesar de tudo, o Ernet nunca entrou em muitos detalhes sobre o funcionamento técnico da máquina. Focou apenas em seus feitos considerados impressionantes. A notícia não demorou para chegar até os jornais espanhóis, onde está localizado o país independente Vaticano. 3 meses após a notícia ter vindo à tona, com a fotografia da imagem de Jesus, uma série de confusões começaram, envolvendo até mesmo o Papa e o Domo do Vaticano. Segundo alguns repórteres da época, em 94, décadas após a construção do cronovisor, foi convocada uma reunião nos salões do Vaticano. Ali estiveram presentes a mais alta hierarquia papal, o padre Ernet e os últimos cientistas ainda vivos que haviam trabalhado na construção daquele aparelho. O objetivo seria ouvir e acatar a ordem de desmontar definitivamente a máquina do tempo e espalhar suas partes em diversas localidades secretas para que, no futuro, fosse novamente montada e utilizada para fins elevados. Naquele tempo, o padre acusou a Santa Sé, a base da Igreja Católica, de ter sequestrado a invenção que, de acordo com Ernet, era fascinante e perigosa ao mesmo tempo. Ernet manteve-se fiel às suas alegações até o dia em que morreu, em 94, defendendo que a máquina estava escondida pelo Vaticano para que não caísse em mãos erradas. O Papa Pio XII proibiu-nos de divulgar qualquer detalhe sobre este dispositivo porque a máquina era muito perigosa, pode restringir a liberdade do homem. Escreveu Ernet numa carta aberta pouco tempo antes de morrer. Curiosamente, o Vaticano decretou em 88 que qualquer pessoa que usasse um instrumento com tais características seria excomungado. Muito estranho, não é? Para alguns é fácil dizer que o padre Ernet era um louco e um mentiroso compulsivo. Apesar do cronovisor, no entanto, o padre Ernet era altamente respeitado, quieto, intelectual, cuja especialidade era a música arcaica. Ele passou a maior parte de sua vida pesquisando e ensinando sobre o assunto e foi autor de vários best-sellers. Por que um clérigo respeitado, estudioso e autor de grandes sucessos literários inventaria uma história como essa?
Após o falecimento de Ernest, a imprensa local recebeu um documento de alguém dizendo ser parente do padre, mas que preferia permanecer anônimo. O documento falava de como Ernest confessou, antes de morrer, que ele havia inventado e falsificado todas as fotografias de seu trabalho no cronovisor. No entanto, durante sua vida, Ernest insistiu que o cronovisor existia. A pergunta que fica: será tudo isso verdade ou não passa de uma história muito mal explicada e um caso abafado? Seja como for, é provável que a gente jamais saiba. Com 2000 anos de história, o Vaticano é um imenso arquivo vivo cheio de surpresas e mistérios. Por detrás daqueles portões ainda existem muitos segredos e muitos deles nós nunca vamos saber. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te inscreve em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, comenta aqui abaixo. Gostou do vídeo? Então nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.